maravilhosos seres humanos. Olá. Bom dia, boa tarde, boa noite, pois não sei de que horas você estará vendo esse vídeo. Para começar, eu me chamo André, sou da cidade de Conceição e graduando em História pela Universidade Federal de Campina Grande, Centro de Formação de Professores, campus de Cajazeiras, e assessor educacional pelo ITED, também na cidade de Conceição. E o intuito desse vídeo, a minha intenção nesse momento é apresentar quase que brevemente, né, o meu plano de aula que eu construí pensado para o sexto ano no componente de História, cujo tema é a inovação dos moinhos de vento e sua importância na vida camponesa no feudalismo. A proposta ela nasce justamente de uma adaptação do plano A Roda Gigante Giratória da Lego Education Spike Essential, que trabalha originalmente com a construção e programação de uma roda gigante, né? E a ideia aqui dessa minha aula, a proposta de pensar essa aula é trazer justamente essa mesma lógica, né, para o moinho de vento, explorando o conteúdo histórico da Idade Média de forma prática e interdisciplinar, né? Então, pensando já os meus objetivos e também uma breve justificativa, estou aqui com minha colinha e, de modo geral, a aula, de forma bem breve, é pensar e levar os alunos a compreenderem como os moinhos de vento transformaram a vida no campo medieval, né? Relacionando sobretudo essa tecnologia às formas do trabalho, às formas de produção e as relações de poder no feudalismo. Então, entre os meus objetivos específicos, vão se destacar pontos como, por exemplo, a identificação, ou seja, portanto, identificar os usos principais de um moinho, como a moagem de grãos e o bombeamento de água, né? Reconhecer a importância dele na economia agrícola, nas relações sociais do feudo e construir, obviamente, programar também um protótipo simples de um moinho com kit Lego, né? E finalmente, relacionar a prática da construção ao entendimento do trabalho coletivo, da dependência camponesa e do controle senhorial. Pensando a minha metodologia, que é baseada nos 5 E's do inglês: envolver, explorar, explicar, elaborar e avaliar, eu começo com exposição de imagens de moinhos, né, tanto persas quanto europeus, e levantar hipóteses, né, com os alunos. Por exemplo, a figura do moinho é bem conhecida por aparecer em Don Quixote, enfim, né? Então, o que é isso, né? Quem era que usava? Para que servia o moinho? E em seguida tentar exibir um trecho de vídeo que mostra como o vento foi aproveitado como fonte de energia e propor uma pergunta-problema, né? Se esse feudo não tivesse moinho, se essa vila não tivesse moinho, o que mudaria no dia a dia dessas pessoas? Para explorar na sequência, os alunos vão trabalhar em grupo, com papéis definidos ou pré-definidos, que seriam de construtor, operador, relator e historiador, né? E o desafio é montar e programar um moinho que funcione de forma estável, né? Que possa parar, retomar, né? No sentido da programação. Então os alunos vão precisar fazer isso e podendo ser personalizado, né, com os demais componentes do kit, como por exemplo o sensor de cores, e que simule a produtividade contando voltas. Então aqui a prática técnica ela se conecta com a reflexão histórica, no sentido de que se esse moinho fosse do senhor feudal, como os camponeses eles pagariam pelo uso? Como é que eles teriam acesso ao moinho? Para explicar depois, já tendo sistematizado esses achados, né, o que se pretende é explicar de forma dialogada o funcionamento do moinho, né? E destacar a sua função social, sobretudo.
Então, a questão de regularidade da produção, redução do esforço humano, mas também ainda a dependência dos camponeses do senhor feudal, né? Então, pensando em trazer um vocabulário-chave que é trabalhado, a gente vai ter aldeia, a gente vai ter feudo, produção e relações de poder, né? E, assim, essa estratégia ela será utilizada como um mapa de conceitos no quadro ou na lousa digital e tentar construir uma comparação entre o feudo com moinho e o feudo sem moinho, né? Por exemplo, para explorar nesse momento, esses grupos eles vão precisar modificar seus protótipos para resolver algum problema social simulado, né? Então, pás que vão girar mais rápido para imaginar os dias com ventos mais fortes, com muitos ventos, ou mudança de sentido, e depois defender essa solução em 3 fases, né? Ou conectando o ajuste que foi feito no protótipo que foi montado, né? Ao efeito social que teria. Então, por exemplo, se o moinho girar mais rápido, a fila de camponeses ela diminui, né? E eles têm mais tempo para cuidar da terra. Para avaliar, por fim, é uma avaliação contínua durante toda a aula. Então vai ser observado, por exemplo, se os alunos explicam a função social do moinho, se eles testam e modificam seus protótipos, que aí vai envolver a montagem, vai envolver a programação, e se eles cooperam em equipe, né? A avaliação é também formativa e nós temos também a autoavaliação, por cores, sobretudo, né? O amarelo, o azul e verde, e uma avaliação por pares, em que os alunos vão dar feedback uns aos outros. Então, olha, eu gostei quando você trocou essa pecinha aqui, eu gostei dessa programação quando você colocou para as pás girarem, para trocar o sentido das pás. E para encerrar, né, fazer uma espécie de bilhete de saída, onde cada aluno ele tenta responder ou falar sobre uma mudança, né, que foi feita no protótipo. Então, olha, eu gostei quando você mudou o moinho, e o moinho trouxe para a aldeia isso, trouxe para o feudo isso, porque, enfim. E, grosso modo, já pensando o fechamento, essa aula ela possibilita, sobretudo, que os alunos tenham uma experiência interdisciplinar, né? Eles constroem, eles testam e corrigem um protótipo enquanto discutem seu papel social e histórico. A robótica aqui, então, ela não é um fim em si mesma, mas um meio para compreender o funcionamento da sociedade medieval, sobretudo, né, que é o tema da aula. Então a gente vai estar valorizando a aprendizagem ativa, a cooperação e o pensamento crítico. E é sobretudo um exemplo também de como podemos tornar a história mais concreta, né, significativa e próxima também do cotidiano dos estudantes. Então, no mais, para terminar, essa aula de história para o 6º ano, ela toma os moinhos de vento como porta de entrada para compreender a vida camponesa no feudalismo, e é uma proposta que nasce, como eu disse, de uma adaptação do plano da roda gigante giratória Spike Essential para o moinho, né? Então está sendo preservada a lógica de construção, a questão de testes e melhoria do protótipo, né? E por que isso faz sentido em história, você pode me perguntar? Porque nós vamos estar trabalhando com multiletramentos. O estudante lê e produz significados em múltiplas linguagens, né? Verbal, a partir das imagens, do vídeo, as gravuras.
também tátil, sinestésica, né? Então, a montagem com o ego é muito importante. A questão oral dos debates, das explicações, os feedbacks que vão ser passados. E a escrita, né? São os mini relatos. E a questão digital, de programação. Então, ajustes no modelo e mudanças no protótipo, a forma como vai ser explorado. Então, ao programar esse comportamento do moinho, ele argumenta, né, com códigos e com corpo. Então, a gente está conectando a técnica e a sociedade. E aí essa fundamentação, para mim é muito importante destacar isso. Ela dialoga, por exemplo, com Paulo Freire, né? E propondo a questão de uma situação, problema. E se a aldeia não tivesse moinho, né? Para que os alunos leiam o mundo antes de ler a palavra. Então, questão de debater, testar soluções e fazer uma relação, uma trocação, reflexão, ação na melhoria do protótipo. Então é uma aprendizagem dialógica. Então o aluno como sujeito do processo e o professor como um mediador que problematiza e devolve perguntas. Conversa também com Rousseau, onde a centralidade da experiência concreta, ou seja, a educação das coisas, vem antes da verborragia. Então, aprender fazendo é o que dá sentido à explicação histórica. O artefato, que no caso da aula tem como objeto o moinho, é o mediador que liga necessidades humanas, organização do trabalho e relações de poder no feudo, né? Ou seja, tecnologia, como eu já disse, não é um fim, é um meio para enxergar as estruturas sociais. Por isso, essa aula é interdisciplinar, né? História, com o conteúdo, o feudo, trabalho, poder, mais a tecnologia, robótica, que entra com a questão de modelos e programação, linguagens, oral, escrita, visual, artes, que vem com a leitura das imagens, e o Lego Education, sem sombra de dúvidas, ajuda a tornar esses abstratos históricos concretos, né? Então, mantendo o foco no medieval, sem fugir para eletricidade moderna. Então, no mais é isso. Muito obrigado.